Pode um cristão ser habitado por demónios? É o tema desta mensagem. Fiquem todos sintonizados até ao fim. Amém? Portanto, o tema desta mensagem é um tema forte. Pode um cristão ser habitado por demónios? É uma das perguntas que muitos fazem. Outra pergunta é: pode o templo do Espírito Santo conter demónios? Não é? Pode uma pessoa que é templo do Espírito Santo ou é batizada com o Espírito Santo conter demónios no seu corpo? Amém? A maioria dos teólogos, a maioria dos filósofos, a maioria dos estudiosos, a maioria dos líderes cristãos vai dizer: não pode. Não pode um cristão ser habitado por demónios. Outros vão dizer: não pode, aleluia, aleluia, o templo do Espírito de Deus conter demónios. Rai klapla sukou. E a resposta a ambas as perguntas é: glória a Deus, sim, pode ter. Aleluia, tu já vais entender o porquê. Glória a Deus. Vamos aqui para a Bíblia, para a santa e gloriosa palavra de Deus. Meus amados irmãos, em Cristo, glória a Deus. Muita gente ignora, aleluia, que num dia em que vieram os filhos de Deus apresentar-se diante de Deus, veio também Satanás no meio deles. Então Satanás é um agente infiltrado. Sabemos que, glória a Deus, que Tobias, que era um inimigo do povo de Deus, estava residindo dentro do templo, num dos quartos do templo, estava o inimigo do povo de Deus. Então, quem sabe tu não tens demónios escondidos que se infiltraram residindo dentro do teu corpo, que é o templo de Deus. Vamos aqui a isto, porque as perguntas que a gente faz é assim: pode um cristão ser habitado por demónios? Pode. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode o templo do Espírito Santo coexistir com os demónios? Pode. Porquê? Porque se o Espírito Santo não pudesse habitar no mesmo espaço que os demónios, então não haveria demónios na terra. E há demónios operando na terra. E, no entanto, o Espírito Santo ele é onipresente. Se eu subir ao céu, isto tu estás. Se eu fizer no inferno na minha cama, isto tu estás também. Se eu habitar nas asas da alva ou habitar nas extremidades do mar, até aí tu me guiarás e toda esta me susterá. Se eu disser de certas trevas me encobrirão de ti, então nem as trevas me encobrirão de ti. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. A noite e o dia é para ti a mesma coisa. Então o Espírito Santo, segundo o Salmo 139, é onipresente. No entanto, ele está em toda a parte, está na terra. Existem demónios operando na terra e operando na vida de pessoas. Então, se o Espírito, né, se o Espírito Santo não pudesse coexistir no mesmo espaço físico com demónios, então os demónios tinham que sumir da terra. E existem demónios operando na terra e na vida de muitas pessoas, da maioria das pessoas. Até de muitos cristãos, da maioria dos cristãos. Por isso é que Jesus disse: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Filha de Abraão. Primeiro exemplo, Andakama naga suvenegabakaya seberakaya rabastovanaya orramantolova rabakama stiri pantalamasteria. Olha aí, Lucas capítulo 13. O primeiro exemplo que a gente vai dar é o de Lucas no capítulo 13, para a honra e glória do Senhor. Nós sabemos, aleluia, meus amados irmãos, em Cristo, que Deus prometeu para Abraão, em Gênesis capítulo 12, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. E a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão pela fé, em Gálatas, capítulo 13. Ele é o nosso pai da fé. Então os salvos, os cristãos, são filhos de Abraão. E olha o que diz aqui. Xarabacanto façacaia vando glória pracimanaya. E eis que, olha aí, estava ali, versículo 11 do capítulo 3 de Lucas,
uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Já havia 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos, ou seja, estás liberta. Amém? E pôs as mãos sobre ela, logo se endireitou e glorificava a Deus. Então expulsou o demónio. Xarabacan tinha um espírito, tinha um demónio de enfermidade. E estava escravizada por esse demónio. Glória a Deus. Xaramanaia, Suriandas, Méria. Impôs as mãos sobre ele, logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é necessário trabalhar. Nestes, pois, vim para seres curados, e não no dia do sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar da prisão. Então a mulher estava aprisionada por um demónio. No dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa, e dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas estas coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então ela era uma filha de Abraão, era uma salva, porém tinha no seu corpo um demónio habitando, um espírito de doença que a escravizava. Glória a Deus. Vamos aqui para Atos capítulo 10, versículo 38. Quem querer diga glória. Sharamando glória praço kovanaya séria kalaya rabashuria andalabaya. Amém, meu irmão? Atos capítulo 10, versículo 38. Glória seja dada ao Senhor. Vamos aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Amém? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, ou seja, com dunamis, com poder. Aleluia! O qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos. Curando, repara, curando. Curando tem a ver com doença. Vem de Yaomai, sarando, curando. Amém? Todos os oprimidos do diabo. Aleluia. Então está aqui a relação entre doenças e opressão demoníaca, que vem através de demónios. Opressão aqui é katadunasteo. Katadunasteo, que significa exercer controle rígido sobre alguém, usar o poder de alguém contra outro, oprimir alguém. Então, Jesus curava todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, estou aqui provando por A mais B, que é possível sim. Amém? Por ele dizer, é impossível que um cristão possa ser habitado por demónios. Pode. Porque eles ignoram que quando a pessoa aceita a Jesus, amém, o Espírito Santo faz morada no seu espírito. O nosso corpo é comparado com o templo, com um templo. O templo, por exemplo, de Salomão. E o templo de Salomão tinha átrio, ou pátio, lugar santo e santo dos santos, ou lugar santíssimo. Então tinha 3 compartimentos, ou 3 áreas, melhor, 3 áreas. A primeira área, o pátio ou o átrio, representa o teu corpo, que tinha que ter o quê? Tinha que ter a pia de bronze, conforme também a comparação, porque o nosso corpo é comparado com o tabernáculo de Moisés. Tinha que conter pia de bronze, ou pias de bronze, e o altar dos sacrifícios. A primeira peça de mobília era o altar. Toda a gente tinha que passar pelo altar dos sacrifícios, aleluia. E tinha que ter também a pia de bronze, representa a purificação pela água, pela palavra. Então o átrio corresponde ao corpo, ao pátio. Glória a Deus. O lugar santo, que tinha o candelabro, ou os candelabros, porque foi multiplicado no tempo de Salomão, de ouro, representa a iluminação. Aleluia. Então, aleluia, a tua alma, o lugar santo representa a tua alma, tem que ter iluminação, tem que ter a comunhão, os pães da proposição, os pães ázimos da proposição, ou da comunhão e da presença de Deus. Aleluia, tem que ter o aleluia. A tua alma precisa ter o alimento, o pão vivo, Jesus, que desceu dos céus. E tem que também ter um incensário de ouro, que são as orações dos santos.
Então a tua alma precisa ter oração, glória a Deus. Anda, cai. A oração é o combustível. Rebalababababababá. Aleluia. É combustível para que... Aleluia. Aleluia, 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 para que o fogo arda continuamente sobre o altar do incenso e não se apague. Aleluia. E também tinha o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, ao qual tinha a Arca da Aliança. E a Arca da... Então, o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, é o teu espírito. Quando tu aceitas a Jesus, o Espírito Santo faz morada no teu espírito. Mas a alma precisa de ser o quê? Aleluia, renovada. A cada dia tu tens que renovar o teu entendimento, não te conformares com o mundo. Então precisa ser santificada a cada dia. Precisa ser liberta. A alma precisa de libertação e o corpo também precisa de libertação. Amém? Então não venham dizer que é impossível que um cristão seja habitado por demónios. Porque, segundo eles dizem, não pode o templo do Espírito Santo, aleluia, conter demónios. Aleluia. A Bíblia diz não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. A pessoa não se desvia de uma só vez, é aos poucos. Vai dando lugar a pensamentos, sentimentos, desejos que são impuros, são malignos, são pecaminosos, como por exemplo mágoa, ressentimento, rancor, desejo de vingança, cobiça, luxúria, tentação, sedução, fornicação, prostituição, adultério, contenda, ira, inimizade, engano, mentira, xarabá e muitas outras coisas. Amém? Então a tua alma precisa ser limpa a cada dia, o teu corpo também. O teu corpo é o templo de Deus. Aleluia. Xarabandalabasteriandalabaia. Recamando glória para sucuvaramanagaia. Rouva lá. Esta mulher era filha de Deus. Agora repara. O apóstolo Paulo. Amém, meus amados? O apóstolo Paulo dizia. Andacandarabacantarabacantaramachéria. Xarabanagai. Aleluia. A cada dia morro. Primeira de Coríntios, capítulo... Olha aí, meu irmão. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 31. Cada dia, eu protesto que cada dia morro. Aleluia. Ou seja, a cada dia ele tinha que morrer para o pecado. Aleluia. Rimanagasai. Gloriando-me de vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. A cada dia morro. Aleluia. Pareço. Recamaia séria andarabachéria. Então... Ele não dizia morte física, mas morte, aleluia, da velha natureza, aleluia, morte da velha maneira de ser, do corpo do pecado, aleluia. Então a cada dia ele tinha que se aperfeiçoar, viver de fé em fé, de glória em glória. Porque havia uma luta. Em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo fala dessa luta. Glória a Deus. Diz aqui. Não sabeis vós, irmãos, pois fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Ou seja, a mulher que é casada só vai poder casar novamente depois do marido morrer. Enquanto ele vive, mas ele me traiu, ele adulterou. Quantas vezes deves perdoar ao teu marido? Não digo 7, mas 70 vezes 7. Então, o divórcio pode manchar uma relação, mas não há nada que não seja purificado e perdoado pelo sangue de Jesus. Mas não destrói a relação. Só o que dissolve uma relação é a morte física de um dos cônjuges. Amém? De sorte que vivendo aí no marido será chamada de adúltera. Se for de outro marido, mas ele me traiu, eu casei com outro. Tu és uma adúltera, esse segundo casamento é um adultério, e os adúlteros não entrarão no reino dos céus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão no reino dos céus, não herdar nem os adúlteros. Mas, aleluia, mas morto o marido está livre, aleluia, da lei. E não será mais adúltera, não será adulta se for de outro marido. Então, quando morre o marido, ela fica viúva e pode casar com outro varão. Xarabai. E agora aqui Paulo compara. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para
aquilo em que estávamos retidos, ou seja, escravizados, sujeitos, escravizados, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado de modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei dissesse não cobiçarás. Concupiscência é o mau desejo. Aleluia. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porque quando sem a lei estava morto o pecado. E eu, há algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e ele me matou. E assim, a lei é santo e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se em bom a morte de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse extremamente ou excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Aleluia! Porque faço o que não aprovo. Olha aí o dilema que o apóstolo Paulo enfrentava. A cada dia morria, ele tinha que esmurrar o corpo, então o corpo tinha que ser mortificado. Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Porque o que faço não o aprovo, pois o que eu quero isso eu não faço, mas o que eu aborreço isso faço. E se faço o que eu não quero, consigo com a lei que é boa, de maneira que já não sou eu que o faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então não habita bem, habita mal. O mal vem do maligno. Então o maligno habitava na carne. Aleluia! E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Aleluia! Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Aleluia! Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então o pecado habitava nele. O pecado habitava nele. Xarai, a Bíblia diz, não dês lugar ao diabo. Se tu pecas, tu dás legalidade e o diabo habita em ti também. Amém? Oh, glória! Acho então esta lei em mim, que quanto quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, ou seja, na sua carne, na sua alma e no seu corpo. A carne é constituída pela alma e pelo corpo. Andakaya mandaraba saia rovalabababababababa. Oh, glória a Deus! Outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará? Ou seja, quem livrará é libertará. É libertação. Então ele precisava de libertação a cada dia. A cada dia morro. Xarabacanta andalamaia. Dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, assim que eu mesmo sirvo, com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então o próprio apóstolo Paulo tinha tendência para se exaltar. Está em 2 Coríntios capítulo 12. E Deus enviou o quê? Um espinho na carne, e diz lá que é o quê? Um anjo de Satanás, um demónio. Tinha um demónio, aleluia, residindo dentro do seu corpo, sendo ele o templo do Espírito Santo e usado em todos os dons. Prova que o cristão pode habitar um demónio num cristão, um cristão pode ter demónios, claro que pode. Pode o templo do Espírito Santo também ter demónios? Pode. Se houver áreas do teu corpo ou da tua alma que não foram libertas, aí os demónios, aleluia, fazem morada. Glória a Deus, diz assim: em verdade que não convém gloriar, mas passarei às revelações e às visões do Senhor. Às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou se fora do corpo, não o sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não o sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Glória a Deus, aleluia, palavras inefáveis, ou seja, inexprimíveis, que não podem ser expressados. Aleluia, que ao homem não é lícito falar. Aleluia, anda candaramasaia manaia, ou seja, não é permitido falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo eu não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se eu quiser gloriar-me, não serei néscio. Ou seja, vangloriar-me, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que
do que em mim vê ou de mim ouve. Porque Paulo, ainda aos dias de hoje, é idolatrado. Na Igreja Católica é idolatrado como o São Paulo. Fizeram uma imagem, uma estátua a Paulo. É o São Paulo. Adoram o São Pedro, São João, São Tiago, Santo António. Não é? António nem era santo, era idólatra. Nem salvo foi. Porque quem adora imagem de escultura não vai para o céu, mas para o inferno. Aleluia, tem que se converter. Então, cuidado. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, ou seja, para que não me ensoberbecesse, exaltar aqui é levantar-se, exaltar arrogante, ou seja, orgulho, soberba, arrogância, vaidade, vanglória, estultícia, altivez, não é? Ficar soberbo, aleluia, foi-me dado um espinho na carne. Aleluia. Um espinho na carne. A saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim que eu não me exaltasse. Esta palavra mensageiro, irmãos, literalmente, glória a Deus, é um anjo. Aleluia. Reba, vem de ángelos, mensageiro. Um anjo satânico, an angel. Ou a demon. Aqui no dicionário do grego, Strong, em inglês diz assim, a demon. Of evils, Satan, a demon. Então foi enviado um demónio de Satanás para os bofetear a fim de não se exaltar. Então, Paulo, sendo o templo do Espírito Santo e usado, não lhe faltava nenhum dom, ele era usado nos dons, era uma bênção e foi salvo, e creio que está na glória. Vou ver Paulo na glória. Aleluia, glória a Deus. Deus enviou para ele um demónio, permitiu que viesse um demónio da parte de Satanás, aleluia, para, aleluia, rimbalai, para, aleluia, como eu digo, para o relembrar que ele não se podia exaltar. Então havia um demónio na carne, certamente ele teria uma enfermidade física. E há quem diga que seria um problema de visão, porque ele diz, vede com grandes letras, com letras garrafais eu vos escrevo. Não é? E outra passagem, ele tinha um amanuense, alguém que escrevia para ele as cartas. E há uma outra passagem que diz, eu sei que se vós pudesseis, arrancarias os vossos próprios olhos e vos daríeis. Então ele tinha uma enfermidade, Deus não tirou. Tinha um demónio lá alojado no corpo, vivendo no corpo dele. E sendo ele o templo do Espírito Santo. Então, a resposta às duas questões, pode um cristão ser habitado por demónios? Sim. Pode o templo do Espírito Santo, não é? Que somos nós, estar no mesmo espaço que demónios? Pode. Tanto no corpo como na alma. E a santificação, aliás, a salvação, ela pode ser desenvolvida, está lá em Filipenses 2,12. E a santificação, ela é progressiva. Aleluia. Ela pode ser aperfeiçoada. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós temos que ser libertos a cada dia. O cristão tem que ser liberto a cada dia. Todo o cristão deve ser liberto a cada dia. Aleluia. Então, diz aqui, a fim de não me exaltar, Deus enviou aquele demónio jarabacante para o corpo do apóstolo Paulo para habitar lá, para que ele não se exaltasse, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que o desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, depois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Digo ao fraco, eu sou forte. Então é tremendo, meu irmão. O apóstolo Paulo, ele tinha um demónio residindo no corpo dele. E ele era o templo do Espírito Santo. Então estou aqui a provar. Ele diz, quem me livrará do corpo desta morte? Aleluia. Anda, caia, manda, glória, sério. Quem me te libertará? Aleluia. Quem me libertará? Que coisa tão tremenda. Então estou aqui provando, meu irmão. Não é? Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. 1 de Coríntios, capítulo 9. Versículo 27. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê diga glória.
1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Diz assim: pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combate, não como batendo, dando socos no ar, deferindo golpes no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Aleluia! Esta palavra subjugo vem do grego upopiasso, espanco o meu corpo. Bater tanto a ponto de provocar contusões e manchas cor de chumbo. Como um boxeador que esmurra o seu corpo, trata-o rudemente, disciplina pelo sofrimento. Aleluia. Então, ele antes esmurra o meu corpo e o reduzo à escravidão. Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ficar de alguma maneira reprovado. Ou seja, o corpo tem que ser esmurrado. A vontade do corpo tem que ser esmurrada. Aleluia. Rabá. Então a libertação ela tem que acontecer ao nível do corpo também e da alma. Porque está em 1 de Coríntios, aliás, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou seja, da vossa alma. Entendimento é uma das 3 funções da alma, que é o pensar, é a inteligência, é o raciocínio, é a sede dos pensamentos. A renovação da tua alma, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não tem que haver renovação, tem que haver libertação a cada dia. Porque quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo se faz habitação no nosso espírito, mas tem outras áreas da nossa composição tripartida, que é o espírito, alma e corpo, que precisam de ser libertas. No espírito, o Espírito Santo habita. Glória a Deus. Quem quer diga glória. Mas na alma e no corpo trazemos toda uma bagagem do velho homem. O velho homem que mentia, que roubava, que cobiçava, que adulterava, que prostituía, que fornicava, que assistia a pornografia, quem sabe, que era homicida, era ladrão, era furtador, era drogado, era viciado. Tem toda uma bagagem de pensamentos, sentimentos, desejos, a alma contaminada, o corpo contaminado que precisa de libertação. Então todo cristão precisa de libertação. João capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o que é nascido do Espírito Santo é Espírito. O Espírito Santo habita no nosso Espírito. Aleluia. Glória a Deus. 1 de Coríntios 6. Ou não sabeis que o que se junta com uma matriz faz-se um corpo com ela? Pois disse, 2 numa só carne. Aleluia. Versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Quando tu aceitas a Cristo, o Espírito Santo habita no teu Espírito. Mas se tu deres lugar a pensamentos, desejos de mulheres pecaminosos, tu podes consumar esse pecado. Aleluia. E aí contaminas o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Rova lá e fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito, que habita em vós proveniente de Deus e não sois de vós mesmos. Aleluia. Aleluia. Porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, é possível, sim, uma pessoa que é o templo do Espírito Santo ter demónios, sim. É possível uma pessoa que é o templo do Espírito Santo, aleluia, também, aleluia, rima, nagasaia, prai, shurikon, aliás, a pessoa que é cristã ter demónios. E é possível o templo do Espírito Santo, aleluia, o teu corpo, rima, nagasuri, canta, aleluia, coabitar no mesmo espaço o Espírito Santo e os demónios. Pode no mesmo espaço, no mesmo corpo, estar o Espírito Santo e demónios? Pode. Porque, aleluia, porque o homem é comparado a um templo. E o templo tinha 3 partes. Átrio, lugar santo e lugar santíssimo, correspondendo ao corpo físico, à alma e ao espírito. E só um detalhe, no templo de Salomão tinha 3 pisos. E nesses 3 pisos tinha 90 quartos. Então, se a gente transportar para a nossa alma,
A nossa alma tem pensamentos, desejos e sentimentos. São os 3 pisos, 90 quartos, 30 quartos em cada um desses pisos, que representa traços da tua personalidade ou papéis ou funções que desempenhas. Aleluia! Aleluia! Na sociedade, glória a Deus. Quem querer diga glória, como pai, como filho, como esposo, como pastor, como pregador, como evangelista, como servo. Glória a Deus. Então, tu tens que pedir a Deus a libertação plena. Aleluia! Senão termina o quê? Por último, depois da pessoa pecar tanto, dar lugar aos desejos, pensamentos pecaminosos, à imaginação vã e consumar, dá hoje ao pecado e morre espiritualmente. Eventualmente ela extingue o espírito e o espírito sai. Então, é bem claro, glória a Deus. Temos aqui um caso de um jovem que era cristão. Era entre o meio cristão, era crente, cria em Jesus. E que deu lugar a Satanás, deu lugar aos demónios. Geralmente, se houve cá entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, aliás, como é de alguém que possua a mulher do seu pai, ou seja, a sua própria madrasta. Estais ensoberbecidos e não mesmo vos entristeceis por não ter sido dentre vós tirado o que cometeu tal ação, ou seja, não podia estar na comunhão dos santos. Eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, mas presente do Espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal lado praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vós, juntos, vós e o meu Espírito, pelo poder, aleluia, pelo poder, nosso Senhor Jesus Cristo, seja tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o seu Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Andará, então, este homem iria ser salvo, mas iria ser entregue a Satanás, iria ficar fora da comunhão e sujeito aos ataques de Satanás para a destruição da carne. Lá baganda caia semenega xéria. Oh, glória a Deus. Temos os casos de Ananias e Safira, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Amém? Eles eram cristãos. Glória a Deus. E tinham feito um voto a Deus, junto com outros cristãos. Está aqui. Glória a Deus. Eles fizeram este voto. Não havia, pois, entre eles necessidade algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo o que tinha necessidade. Aleluia. Glória a Deus. Continuando aqui. Então eles vendiam e punham. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte e a depositou aos pés dos apóstolos. Disse-lhe então Pedro: Ananias, porque Satanás encheu o teu coração. O coração, irmãos, é o interior do homem. Então Satanás encheu o quê? Rabacai, a alma. Glória a Deus. Rabacantora da pessoa. Charamandaglaia séria de Ananias, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Então Satanás pode habitar em alguém. Mentiu ao Espírito Santo, ele tinha o Espírito, mas mentiu, iludiu-se. Alguém que aceitou Jesus tem o Espírito Santo residindo no Espírito, mas a alma pode ser cheia de Satanás. Então, estou aqui provando, é possível sim, há vários outros exemplos, um cristão ser habitado por demónios e, aleluia, no mesmo espaço que habita o Espírito Santo, habitar demónios. Então, até que o Senhor falou, se tu estás numa destas condições, pede perdão a Deus, te reconcilia com Deus. Amém? Jesus, Ele é bom, quer-te salvar. Amém? Isto é tema para outros estudos. Isto é apenas uma introdução. Então fica aqui a questão que eu friso. É possível um cristão ser habitado por demónios? Sim. É possível no mesmo corpo haver o Espírito Santo e demónios estarem no mesmo espaço físico, habitarem? Sim. Porque se não fosse possível no mesmo espaço físico estar o Espírito Santo e coabitar junto com os demónios, então na terra não haveria demónios, porque o Espírito Santo está em toda a terra. Amém? Até que o Senhor falou. Deus em Cristo vos abençoe.